Por que Jesus precisa voltar? Porque eu ainda não casei, eu ainda não fiz nada, eu ainda não comprei um carro, ainda não comprei uma casa, ainda não tenho dinheiro, não tive um bom trabalho. Eu quero ter várias experiências de uma vida, construir uma vida. Eu acabei de fazer 20 anos, eu tenho tanta coisa pra fazer. Mas, tá, é válida a vontade de querer construir uma vida, mas será que construir uma vida aqui vale mais a pena do que só ir pro céu agora? Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. E que o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Tá bom, Guilherme, o que isso aí tudo quer dizer? Se a gente crê que a Bíblia é verdade, fala somente a verdade, nada além da verdade, a gente tem que acreditar que nada que a gente possa fazer aqui se compara à glória que existe lá no céu. Então a gente precisa ansiar o céu primeiro e as outras coisas depois. A gente fica muito equilibrado nessa de querer e não querer. Eu não quero que Jesus volte agora porque eu tenho muitas coisas pra fazer, mas num momento de estresse ou num momento em que você consegue arranjar um problema que você não faz ideia de como você vai resolver, você só quer que Jesus volte naquele momento pra não ter que lidar com isso. Nisso aconteceu comigo uma situação bem única, né? Não única, mas enfim. Eu tava no ponto de ônibus, passando por um estresse que eu não sabia como é que eu ia resolver, e eu só soltei assim a avulso. Ai, queria que Jesus voltasse hoje, voltasse agora pra eu poder ficar tranquilo, pra, sabe, acabar os estresses, acabar o problema. E aí, alguém que estava comigo perguntou, ué, você não acha maldoso da sua parte pedir pra que Jesus volte agora, sendo que você ainda tem tantos amigos, tantas pessoas, seu pai ainda não aceitou Jesus? Tipo, você subiria, o que aconteceria com eles? E por um momento eu fiquei pensativo. Eu realmente fiquei pensativo. Aquela que me perguntou também é da igreja. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, então quando você for ao culto, pare de cantar Maranata, a hora vem, porque você não quer que ele venha agora. Quando você começar a falar, quando você começar a pregar, não pregue Jesus, não ore Jesus venha, porque você não quer que ele venha. Pesado, né? Pesadíssimo. Mas depois, pensando um pouco mais a respeito da pergunta, eu percebi que eu realmente estava errado de querer que Jesus voltasse naquele momento. Não por querer que Jesus voltasse naquele momento, mas o motivo pelo qual eu queria que Jesus voltasse. Eu queria que Jesus voltasse por um motivo egoísta. Eu estava estressado, eu não sabia o que ia fazer, eu não sabia... Sabe, eu nem lembro o que era, pra você ver o quão banal era. Aleluia. E pensando naquilo, eu comecei a juntar um monte de informações sobre o porquê Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar porque o mundo precisa dele. Cara, o mundo tá um caos. E eu falo isso rindo, mas o mundo tá horrível, o mundo tá extremamente mal. A gente abre as notícias, a gente abre o jornal, liga a televisão. É só coisa ruim acontecendo no mundo. Eu entendi que realmente não é por mim, não é Jesus, eu não preciso clamar a Deus para ele voltar por causa de mim, mas porque o mundo precisa dele. Quando eu não quiser que ele volte, eu preciso clamar porque o mundo precisa que ele volte. Compreende? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por conta do que a sujeitou. E um pouco difícil. Mas, mais claramente, como diria alguns, rasgado, o universo se tornou inútil. Inútil. Não por vontade própria, mas porque Deus quis que fosse assim. E sobre Deus querer que fosse assim, a gente conversa em outro vídeo. Mas nós temos essa esperança. Um dia, um glorioso dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A nossa esperança é que quando Jesus vier, nós olhamos para o mundo, nós percebemos a maldade humana explícita em várias ações que são reportadas, mas que às vezes a gente não percebe o peso delas. Como assim, Guilherme? Há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, uma criancinha foi molestada na rua de trás da minha. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei horrorizado porque foi muito próximo daqui. E as palavras em si já são muito pesadas. A ação, então, é pior ainda. Depois de ser molestada, o agressor derramou sobre o corpo da menina óleo quente para poder desfigurar ela e simplesmente não haver resquícios de que havia sido ele quem fez o que fez. Aquilo é de uma maldade tão
tão absurda. Cara, Jesus precisa voltar para que isso não aconteça mais. Jesus precisa voltar para que isso não se repita mais. Para que mais criancinhas não passem por isso. Para que mães e filhos não sejam separados por coisas como essa. Eu percebo que caiu sangue lá, mas eu não sei se vendo o sangue, eles perceberam o peso do que havia acontecido. Eu não sei que medidas serão tomadas para poder isso nunca mais voltar a acontecer, nem sei se medidas vão ser tomadas. Compreende? Essa é a desesperança que a gente tem na humanidade, porque a gente não sabe mais o que vai acontecer. A gente não sabe mais o que esperar de bom do homem, porque de fato não há. Isso é só um pouco do que eu trouxe, mas que se você abrir o jornal, você vai ver muito mais. Eu ouvi uma história de uma menina que foi criada pelos avós e ela era molestada pelo avô, mas um dia ela conseguiu fugir do quarto e conseguiu chegar até a avó dela. Ela abraçou os pés da avó dela, de tão pequena que aquela menina era. Ela abraçou os pés da avó dela e disse: "Vovó, me protege porque o vovô quer fazer uma coisa muito ruim comigo." A avó segurou aquela menina, levou ela de volta para o quarto com o avô e disse: "Faça o seu trabalho." Ou seja, aquilo acontecia com o consentimento de todos da casa. Um caso que ficou muito famoso foi sobre uma mulher que traiu seu marido e ele, por sua vez, matou-se e matou os 2 filhos. Uma psicóloga, pregando, disse que Jesus precisava voltar porque ela não aguentava mais ser acordada no meio da noite com uma ligação porque mais um bebê foi estuprado. A maldade só aumenta. Tudo só piora. A necessidade de Jesus vir não é em decorrência de algo que esteja acontecendo conosco, porque às vezes a gente está muito bem e a gente acaba esquecendo do resto do mundo e não quer que Jesus volte, mas existe uma razão pela qual Jesus vai voltar, porque o mundo precisa dele hoje. Eu também anotei até alguns agendamentos, coisas que estão para acontecer e nós não sabemos ainda, nós não vimos ainda. 4 meninas estão planejando a morte de uma quinta amiga. Elas sentem inveja dessa amiga porque essa amiga vive sorrindo, essa amiga vive parecendo muito feliz, mas nem sabem que essa amiga que elas vão matar também sente inveja delas porque elas têm coisas que essa amiga não tem. Um menininho deve estar jogando bola agora, zoando, brincando com os primos ou com amigos, e nem tem ideia que amanhã, numa brincadeira que parece inocente com o tio dele, ele vai passar pelo pior trauma da vida dele. Gente, as coisas acontecem e não param. Alguém está começando um relacionamento agora que vai terminar em morte. Que toda a família do morto vai sofrer. E que a família do assassino também vai sofrer por não esperar que aquilo acontecesse. Acho que já deu para entender o quanto o mundo precisa que Jesus volte. Existe um versículo muito conhecido que fala: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essas palavras são muito robustas e são de um vocabulário que a gente já não tem mais, mas é fácil perceber a terra gemendo. A gente só precisa abrir os olhos. Porque mesmo vendo, às vezes a gente não percebe o que está acontecendo na nossa frente. Guilherme, tá bom, eu entendi que o mundo tá horrível, que tem muita coisa ruim acontecendo, mas eu tô errado de querer que Jesus demore um pouco mais para poder para que os que eu amo sejam salvos comigo? Claro que não. Em parte. O que acontece é que eu acredito que a oração deve ser sobre agora. A oração deve ser sobre agora. Jesus, eu preciso que o Senhor vá ao encontro daquela pessoa agora, porque aquela pessoa precisa de você agora. Aquela pessoa ainda não sabe o que está acontecendo, mas ela precisa de você agora, porque você é a solução para ela. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, para que não fosse arrombada a sua casa. Assim estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Compreende por que precisa ser agora? A oração precisa ser sobre agora? Jesus precisa voltar agora. Então a oração tem que ser: Jesus, toca aquela pessoa agora e volte logo em seguida. Seja Jesus, volta agora, porque a gente precisa do Senhor agora. E eu não falo também só sobre o mundo, mas sobre nós cristãos. Nós não somos daqui, amém, já sabemos disso.
Nós precisamos dele porque é lá que estaremos completos. Nós estamos aqui nos construindo para chegar lá. Ele está nos moldando para que nós cheguemos lá prontíssimos para estarmos completos com ele. Onde sorrir com ele, onde amar a ele, ver a ele será a completa alegria pela qual nós procuramos durante toda a nossa vida. A gente não pode ser um motivo pelo qual Jesus tarda, mas um motivo pelo qual ele anseia vir à Terra. Compreende? Um motivo pelo qual ele anseia vir à Terra. E depois de ter observado meu próprio egoísmo na atitude de querer que Jesus voltasse por causa de um estresse, eu passei por umas situações recentemente que me fizeram pensar em mais razões pela qual ele precisa voltar agora. Que não são só sobre mim, mas porque ele é a solução. Nós acabamos de falar sobre todos os males, sobre alguns dos males que a gente pode já notar que tem acontecido no mundo. Mas é necessário ressaltar que a solução para isso tudo é Jesus. Eu estava esses dias no culto e vi uma moça abraçando outra e pensei, caramba, ele é a reconciliação entre pais e filhos. Porque aquela imagem me veio à mente, uma mãe e uma filha. E às vezes os filhos estão desviados do caminho que os pais queriam para ele, ou desviados do caminho que eles mesmos queriam para si, porque escutaram um amigo que falou que droga era legal, que cerveja não era nada demais e que se perderam no que eles mesmos queriam para si e acabaram se afastando de todos que os amavam. Jesus precisa voltar porque ele é a solução para o ódio, a raiva, a tristeza e a decepção que assola esse mundo. Porque, ao contrário de tudo isso, ele é o amor, ele é a paz, ele é a alegria, ele não falha nunca. Ele é a solução para isso tudo. E agora uma razão pessoal pela qual eu posso dizer que quero que Jesus volte agora é porque eu amo ele. É porque no dia mais triste da minha vida, ele me levantou e me convidou para dançar com ele. É porque nos dias mais complicados ele não me deixa sozinho. A paz que excede todo entendimento habita dentro de mim até nos momentos em que eu não mereço, porque eu quero que ele volte, porque eu não aguento mais errar. Eu não aguento mais pecar, cometer erros e depois sentir que tô longe dele de novo. Eu quero ficar perto dele pelo resto da minha vida e depois dessa vida. E se depois dessa vida chegar agora, amém. Amém. Eu acabei de fazer 20 anos e ainda tenho muito para viver, muito para construir. Eu tenho fé disso. Mas se ele voltar agora, eu tô tão feliz quanto se ele voltasse quando eu tivesse 80 anos, porque eu preciso dele agora, eu quero essa paz agora, eu quero esse amor agora, eu quero viver isso agora. Agora! Eu não aguento mais ficar longe dele porque ele é tudo pra mim. Eu conheço ele desde que eu nasci, eu tive essa bênção, tive essa sorte. Embora não tenha crescido num lar que seja de fato cristão e que faça tudo de modo cristão, eu fui ensinado a orar muito cedo e nisso eu aprendi a conhecer ele desde muito cedo e eu não sei viver sem ele, eu não sei viver sem conversar com ele. Se você se converteu depois de muito tempo de caminhada, aprenda a conversar com ele sobre tudo o tempo todo. Para que quando alguma coisa acontecer de errado, você corra para ele, não dele. Sabe, você queira que ele volte mais do que tudo porque ele é o seu tudo, assim como ele tem sido meu. Vi um vídeo há algum tempo atrás sobre amores. A cantora Fernanda Brum falava sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o resto ser acrescentado. E nesse caso, o resto, ela se referia aos outros amores. Ame a Deus em primeiro lugar e os outros amores ele vai acrescentando porque ele é o próprio amor. Você vai ter capacidade para amar aquele que te ama e aquele que não te ama de volta. Vai ter capacidade de sorrir para aquele que te olha de cara emburrada. Vai ter capacidade de ajudar aquele que não te ajudaria ou que de fato não te ajudou quando você precisou. Compreende? Amar a ele acima de todas as coisas, acima de absolutamente tudo, é desejar que ele volte agora. É desejar que as coisas aconteçam agora. A gente pode ainda não ter percebido, mas todos nós precisamos dele agora. É por isso que Jesus precisa voltar.